Aqui atrás a gente vê o atual refeitório, que quando eu comecei a trabalhar aqui na escola, no ano de 2000, era o estacionamento. No local do antigo estacionamento, construíram esse segundo refeitório, que já é, na verdade, o terceiro que eu conheci. Porque a escola ia se tornar integral em 2015, então ele foi construído em 2014. Eu tenho todas as fotos da construção dele. Ali no fundo, nós temos a atual quadra coberta. Eu vou tentar chegar mais perto de lá. Ali, na verdade, também é uma construção recente. Na verdade, ela surgiu durante os governos Lula e Dilma. A verba veio de lá. É uma história bem complicadinha que eu quero problematizar, porque, como foi desprezada, porque vinha do MEC, se não me engano era o Haddad, que era o ministro ou mercadante da educação, mas exatamente por isso, foi desprezada pela gestão. E também vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas, mas está lá, está feito. Hoje não se fala mais, esqueceram, porque o legal, o chique é apagar, né? O que se falou no passado é apagar a história. Mas tem uma coisa que eu quero falar aqui sobre a cozinha. Quando eu cheguei aqui na escola, as cozinhas e as cozinheiras eram da própria prefeitura, ou seja, eram funcionários da prefeitura. Mas logo depois veio a implantação da ideologia neoliberal, que dizia que tudo que é privado é melhor, né? Então eles terceirizaram a cozinha. Então as funcionárias que antes eram da própria prefeitura passaram a ser terceirizadas. Então eles fizeram licitações. Na prática, toda aquela teoria fajuta da terceirização, que fazia parte do pacote neoliberal, dizia que era mais barato para a prefeitura terceirizar esses serviços de merenda. Quando a gente coloca as cifras, o dinheiro gasto com as empresas terceirizadas no papel, a gente vê que, na verdade, na prática, ficou mais caro. E quem diz que é mais eficiente? Recentemente, questão de poucos dias, houve um problema com a empresa terceirizada da faxina, porque agora nós temos várias empresas. Tem a das merendeiras, da cozinha, mas também temos da faxina. Tudo isso era antes cargos da própria prefeitura. A empresa terceirizada da faxina, ela deixou de pagar para as faxineiras. Só que as faxineiras ganham um salário que é muito inferior ao que as faxineiras no passado, que eram funcionárias diretas da prefeitura, ganhavam, né? Porque além do salário, elas ganhavam também um vale alimentação que a gente desconta no supermercado. Aquilo ali é quase um salário mínimo. Então, na verdade, é o dobro do que as faxineiras hoje ganham. Então, para a faxineira, ela passou a ganhar menos. Agora, para a empresa terceirizada, as margens de lucro aumentando. Só que as margens de lucro que vão para o bolso dos donos dessas empresas terceirizadas, antes eram gastas internamente pela própria prefeitura. Ficava com a própria prefeitura. Então ficou mais caro para a prefeitura, menos eficiente, porque não é a primeira vez que essas empresas deixam de pagar seus funcionários. Não é a primeira vez que a nossa escola ficou sem faxineiras. Mas não diziam que era mais eficiente? O que na prática, o que foi demonstrado é que é menos eficiente, mais caro e mais corrupto. Aqui eu estou ao lado do atual refeitório. Ele fica aqui, ao lado das salas de aula. Dá para ver? Tem um estreito corredor que separa o refeitório das salas de aula. O refeitório ficou tão perto das salas de aula que antes, é bom lembrar, né, ali
era o estacionamento. Então era silencioso. A maior parte do tempo era silencioso. Agora, desse lado aqui, com essas salas de aula, quando as crianças estão no refeitório, fica quase que insuportável dar aula por causa do barulho das crianças e dos adolescentes no refeitório ao lado, coisa que não existia quando eu comecei a dar aula aqui. E eu vou mostrar as contradições e a falta de racionalidade, né, das políticas públicas. Ali é o segundo refeitório, que foi construído em 2004. Ele começou do zero. Hoje ele abriga uma sala de aula, 2 banheiros e lá no fundo o ateliê de artes. Mas antes foi o refeitório. Depois que construíram esse outro refeitório aqui no lugar do estacionamento, ele foi transformado em biblioteca e depois transformaram em sala de aula. Então a gente vê aqui outro ponto de vista do refeitório. E a falta de racionalidade está presente também aqui. Ele foi feito para abrigar os estudantes na hora das refeições, quando a escola se tornasse uma escola integral. Pois bem, esqueceram de planejar para que coubesse todos os alunos ao mesmo tempo. Então não cabe. Enquanto os pequenos do 1º ao 5º ano estão usando o refeitório, não dá para os do 6º ao 9º ano usarem ao mesmo tempo, porque não cabe muita gente, não cabe todo mundo. E ali do lado, o antigo refeitório, que hoje é aquela sala de aula, os banheiros, tem um bebedouro aqui, e lá no fundo o ateliê de artes. E lá no fundo, a quadra coberta, que foi tão desprezada por causa da origem das verbas e por causa do governo que estava na época. Mas foi por causa de tudo aquilo que essa quadra coberta se tornou possível, porque quando eu cheguei ali era um lamaçal. Quando eu chegava para dar aula aqui em 2000, que as aulas começavam 7 da manhã, porque eram 4 turnos. Depois eu explico isso porque 4 turnos. Eu dava aula para as 5ª séries e chegava às 7 da manhã. Aliás, as aulas começavam às 7 da manhã, eu chegava antes. E eu, quando chegava no portão, eu via ali embaixo uma porca imensa na lama. Outra coisa que era comum eram cavalos que vinham para essa área ali. Mas lá no passado mais antigo, nos anos 70, aquilo ali era usado para educação física, sim. Mas nos anos 70, em plena ditadura militar, a educação física era meninas separadas de meninos. Eles não faziam juntos, não. Eram aulas separadas. E os alunos tinham que comprar o uniforme. E o uniforme era branco. A camiseta era branca. Só que ali era um lamaçal. Ali era terra. Eles tinham aula de educação física com uniformes brancos. Eu tenho essas fotos, faz parte do patrimônio da escola. Os alunos estão me vendo aí, eu não vou dar atenção porque eu não quero aluno aqui. É a minha memória de escola que querem apagar, mas não apagarão, porque eu estou gravando. Aqui é outra área da escola que eu quero mostrar e explicar. Sabe por que existe essa passarela zigue-zagueante aqui? Porque eu me lembro, havia uma professora de ciências que ela lutou muito para que não cortassem as raízes das tipuanas. Gente, pelo amor de Deus, uma professora de ciências. Eu dizia para ela, mas as tipuanas nem são árvores da Mata Atlântica, elas nem brasileiras são. Então, na verdade, elas estão aqui contra a lei da Mata Atlântica, né? Então foi feito todo um zigue-zague aqui para não cortar as raízes de árvores que não são desse bioma original. E ela me dizia assim, não, mas são seres vivos, porque ela era uma professora de ciências, mas kardecista. Então a religião dela, o kardecismo, que acredita que todo ser humano é um espírito em formação,
na evolução cósmica, que vem de outros planetas e etc, tem que ser respeitado. Ou seja, uma professora de ciências que não tinha noção de bioma original, da lei da Mata Atlântica, todas as vezes que eu dizia para ela que a Mata Atlântica podia ser restaurada, porque eu estava aprendendo que era isso mesmo, esse conceito de restauração florestal, e dos ecólogos e biólogos e daqueles que lutavam pela ecologia, sem a interferência de convicções religiosas, como o kardecismo, que acreditavam na evolução, mas a de Darwin, não a evolução espiritual de Allan Kardec. Então todos eles me mostraram que a Mata Atlântica podia ser, sim, restaurada. E a minha colega de ciências, ela duvidava, ela ficava sarcástica comigo, ela ficava, não acreditava que poderia acontecer isso. Eu dizia para ela, a Alemanha conseguiu restaurar 1/3 do seu território, que era coberto antes, na Idade Média, pelas florestas. Depois foi desmatado e a Alemanha estabeleceu uma meta de 1/3, no mínimo, tinha que ser a restauração da área florestal da Alemanha. A Alemanha conseguiu. Por que o Brasil não conseguiria? A Mata Atlântica foi devastada a tal ponto que sobrou apenas 7% dela. E a meta, existe uma lei, existe todo um movimento e toda uma pesquisa de biólogos e ecologistas que tem como meta de restaurar pelo menos 30% do território de Mata Atlântica. O que é perfeitamente possível, porque a Alemanha demonstrou que conseguiu fazer. Ela não conseguiu fazer 30% da área florestal, não, foi 30% do território. Quando nós estabelecemos 30% do território de Mata Atlântica, isso não significa 30% do território brasileiro. É 30% do que a Mata Atlântica já era. Não é? Campinas fazia parte da Mata Atlântica. Eu estou nessa luta de Don Quixote de La Mancha. Talvez eu não enxergue, eu não consiga alcançar esse tempo, mas eu sonho sim com o tempo em que nós vamos atingir a meta. 30% da Mata Atlântica será restaurada. Então, tipuanas não tem lugar no bioma original de Mata Atlântica. Tipuanas são árvores do Chaco, que é em parte na Argentina, em parte na Bolívia, em parte no Paraguai. Pois é por isso. Então, gastou-se dinheiro público com concreto, cimento e ferro para não cortar árvores estranhas ao bioma de Mata Atlântica. Agora, tem uma outra coisa que eu quero mostrar, que está ali no fundo, que é uma escola privada, e eu quero mostrar o crime que foi isso, porque aquele terreno ali foi desmembrado da nossa escola. Olha, quando nós olhamos aqui do alambrado aqui da escola, esse é o velho alambrado, não é o novo que está lá na frente. Que era um alambrado aqui, era mais fácil de ser cortado, que é o que acontecia. Eles cortavam muito o alambrado, faziam buracos, tanto para os alunos fugirem da escola, quanto para a comunidade entrar, sim, na escola. Quando eu comecei a dar aula em 2000, era muito comum pessoas da comunidade cortarem o caminho, eles iam pegar um ponto de ônibus que fica ali, ao invés deles darem a volta na escola, eles passavam dentro da escola. Era comum. Mas isso que a gente está vendo aqui em frente é o que se chama Semente da Vida hoje. Semente da Vida surgiu com os bombos ressonando, saindo na EPTV, no Jornal da Globo, do meio-dia, aparecendo os doadores. Se eu não me engano, Chitãozinho e Chororó foram, entre outros, que doaram para construir a creche. Todos apareciam como benfeitores, como pessoas nobres que estavam fazendo algo de bom para a educação em Campinas. Essa creche foi organizada pelo Padre Júlio, que eu conheci pessoalmente. Ele já estava velhinho, ele veio aqui antes da escola se tornar integral. Pois é, só que esse território aí, esse terreno, pertencia ao Raul Pila.
Ele não foi vendido, ele não foi privatizado, ele foi doado, foi desmembrado e dado de graça para que o Padre Júlio fizesse essa creche com doação de gente importante de Campinas, que abateu do imposto de renda e ainda apareceu na televisão como benfeitor. Na verdade, o que se fez aqui foi um crime contra o patrimônio público. Ele sequer foi privatizado, sequer venderam. Ele foi doado. E, na verdade, eu vou explicar. Vocês sabem por que não existe nenhuma EMEI na área do Raul Pila? EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, ou CEMEI, que é Centro de Educação Infantil. Por quê? Porque a Semente da Vida, que foi construída num terreno que era do Raul Pila, não deixa. E tem uma outra que não está aqui, está um pouquinho mais longe, que chama-se Nova Jerusalém, a Igreja Presbiteriana, que também criou um serviço social para fazer educação infantil. Hoje, essas instituições estão recebendo, é o caso da Nova Jerusalém, uniforme da prefeitura, como se aquilo ali fosse parte da rede municipal de Campinas. Eu me revolto, porque o certo era aqui na nossa área, ou nesse terreno em frente, nós termos uma EMEI, como acontece com uma escola municipal vizinha, que é o Lourenço Bellocchio. Lá no Lourenço Bellocchio, do lado do Lourenço Bellocchio, nós temos um EMEI. Então as crianças entram na escola infantil pública municipal. Quando elas terminam o período delas, de acordo com a idade, elas entram para a escola municipal de ensino fundamental, que está ao lado. Aqui foi impedido. Isso foi nos anos 90. Então, e foi impedido por isso, porque foi doado esse terreno, que poderia ser usado para uma escola municipal de educação infantil, ou poderia ser usado pela própria escola Raul Pila, quando ela se tornou integral. Ora, aquele refeitório ali, que não cabe a escola inteira, poderia ter sido construído aqui, porque essa área que está aí na frente era nossa, foi doada. É um crime. Isso eu estou registrando aqui, não pode ser esquecido. Lá no fundo a gente vê onde fica o Iguatemi, Shopping Center Iguatemi. Nós vemos também um pasto. O que sobrou male da Mata Atlântica. Ali, lá no fundo, já prédios altos, que não existiam quando eu comecei a dar aula aqui. E essa fazenda que existe aí é a fazenda do Padre Haroldo, que é um canadense jesuíta, que veio para cá para construir a APOT, que é a Associação de Oração e Trabalho, que chama-se Instituição do Padre Haroldo de modo popular, que é onde ele atende menores em situação de risco e menores infratores que a justiça manda. Muitos desses menores infratores foram meus alunos na EJA, especialmente, né? Por causa da idade deles. Então, está ali. Tudo isso aqui foi território da antiga fazenda, da antiga Sesmaria, Mato Dentro. O que sobrou dela é o que hoje é o Parque Ecológico. Mas era uma só fazenda. E tudo isso aqui era Mata Atlântica. Aqui a gente vê o auditório e o segundo prédio, o prédio que a gente chama prédio de cima, onde está o 1º ao 5º ano. E a gente vê algumas árvores tipuanas ali, um pinheiro, e lá em cima, as mais altas, os eucaliptos. Porque depois que eles derrubaram a Mata Atlântica, eles plantaram eucalipto. O eucalipto, eu me lembro que até a época da minha adolescência, aquilo ali era considerado reflorestamento. Gente, isso não tem nada a ver com o conceito de reflorestar. Reflorestar é você trazer a floresta que estava ali de volta. Isso é reflorestar. Trazer uma árvore que veio da Austrália para substituir integralmente a Mata Atlântica nunca foi, não é
e nunca será reflorestamento de tipo algum. Mas sabe por que existe esse segundo prédio aqui com esse auditório? Porque essa escola, no passado, ela foi uma escola-parque. Eu vou explicar depois o que é uma escola-parque. Escola-parque é um conceito criado pelo Anísio Teixeira, o grande estadista da educação. O estadista que influenciou Darcy Ribeiro e que elaborou o projeto pedagógico da cidade onde eu fui criado, que é de Brasília. Eu mesmo estudei ainda na arquitetura de política educacional criada pelo Anísio Teixeira. Eu estudei numa escola classe e em Brasília até hoje ainda existe as escolas parques. Pois é, o Raul Pila foi uma das 11 escolas parques de Campinas. E é muito legal resgatar esse conceito, porque o conceito do Anísio Teixeira de escola-parque era escola integral. Escola integral não é invenção recente, não. Esse conceito de escola integral pública, ele tem mais de 100 anos. Ele foi criado pelo Anísio Teixeira. E, na verdade, ele foi criado anteriormente, né? Porque desde a época dos jesuítas, no ensino colonial, porque a educação no Brasil na época colonial estava na mão dos jesuítas. Desde a época colonial já existia o conceito de educação integral, mas era para que as crianças ficavam internas nos colégios jesuíticos. São Paulo mesmo foi criada por causa da escola jesuítica, né? O padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega. Eles criaram a escola para educar os curumins. Ou seja, eles ficavam ali integralmente, sob os cuidados dos jesuítas. Claro que esse conceito de escola confessional jesuítica de contra-reforma não é o conceito do Anísio Teixeira, que fez mestrado em Nova York, que conheceu o Dewey, e que trouxe aquele conceito do que ele estudou lá nos Estados Unidos, que era escola pública integral, republicana. O próprio Anísio Teixeira é fruto de uma escola jesuítica da Bahia, do interior da Bahia. Mas ele foi se secularizando, se distanciando. Ele nunca se tornou um ateu confesso, mas era acusado pela igreja nos anos 50, que foi os anos da luta em defesa da escola pública, porque a Igreja Católica já tinha o costume, na época, ela controlava boa parte dos colégios privados no Brasil, e ela queria as verbas públicas para si. Isso é típico dos anos 50. E houve uma luta acirrada. O Anísio Teixeira foi um dos que estava na linha de frente. O outro foi o Florestan Fernandes. O jornal Estado de São Paulo deu apoio ao Florestan Fernandes, que escrevia colunas em defesa da escola pública, contra a destinação de verbas públicas para as igrejas, a Igreja Católica, para as escolas confessionais. Então, se as escolas confessionais queriam existir, que existissem com verbas da própria igreja, e não com verbas de impostos públicos. Os impostos públicos deveriam ir para o ensino público, secularizado, separado de qualquer tipo de religião. Pois em 2022 estão querendo retornar isso, e em parte já retornaram, né? A Nova Jerusalém, que é uma igreja presbiteriana, que tem uma escola infantil, ela já usa novamente aquilo que foi uma conquista histórica do Brasil. Ou seja, houve um retrocesso. Ela está usando verbas públicas que deveriam estar vindo para cá, para o Raul Pila, e vão para serem administradas pela Igreja Presbiteriana, que é uma igreja protestante e que tem a teologia predominante, a teologia fundamentalista. Não é uma teologia progressista, mais avançada, é a teologia fundamentalista. Não por acaso o pastor presbiteriano, que foi o chanceler da Universidade Mackenzie, que é uma universidade que pertence à Igreja Presbiteriana, esse pastor, Milton Ribeiro, eu não me lembro direito, porque eu criei um bloqueio mental pelo meu repúdio, pela minha indignação ética. O Milton Ribeiro,
pastor presbiteriano, chanceler do Mackenzie, foi tornado ministro da Educação no governo do Inominável. E não por acaso, ele só caiu do ministério recentemente por causa dos escândalos que prefeitos em várias partes do Brasil estavam denunciando que pastores da Assembleia de Deus estavam pedindo barras de ouro para receberem verbas públicas do MEC. E quem que era o ministro da Educação? O pastor presbiteriano da mesma igreja que administra a Nova Jerusalém. Esta que impede que uma escola de educação municipal seja construída aqui na área do Farroupilha. Esta que recebe verba pública da Prefeitura de Campinas para exercer a sua função, que seria complementar no máximo, né, voluntariamente, com recursos próprios. Porque o correto é que haja uma escola não confessional, nem ligada à Igreja Católica, como é a Semente da Vida, que está aqui ao lado, mesmo que de modo indireto, porque o que eu sei, ali não se ensina o catecismo católico. Mas lá na Nova Jerusalém ensina-se sim o catecismo fundamentalista evangélico, pasteurizado, quer dizer, a versão fundamentalista. Por quê? Porque eu conheci pessoalmente a professora de educação cristã, que dá aula para as crianças. Agora, isso com dinheiro público, sinto muito, pode desagradar a atual gestora da escola que pertence a essa igreja. Aliás, eu também pertenci, mas em 2016 eu cortei formalmente qualquer tipo de amarras com a igreja presbiteriana. Isso foi bem antes do fascismo chegar ao poder propriamente dito. Mas, em repúdio ao golpe de Estado de 2016, eu rompi amarras. E já eram amarras frouxas, eram amarras assim, só diplomáticas que eu tinha com a igreja presbiteriana do Brasil, em Jaguariúna, a mesma da atual gestora aqui, e também desse ministro corrupto, fascista, pastor presbiteriano, que se tornou ministro da Educação do Inominável. Eu não imaginava que iam chegar a esse ponto, mas em 2016 eu cortei amarras. Eu quero distância de igrejas, de religiões, de qualquer forma de religiosidade, porque a situação e a dinâmica histórica foram me empurrando cada vez mais para isso. Eu já tinha uma postura humanista quando fui pastor, escravo da instituição religiosa. É por isso que eu não posso me aposentar agora, porque eu deixei de contribuir, eu mal conseguia sobreviver. Eu fiz uma opção preferencial pelos pobres. E eu tenho consciência limpa, porque eu não ganhei um centavo de gente pobre. Eu vivia pela hora da morte e passei fome. Durante o meu pastorado em Ribeirão Preto, que foi no ano de 1989, logo que eu me formei no seminário, eu passei fome. Era muito difícil sobreviver, porque eu mal conseguia sobreviver com o dinheiro que eu ganhava, e não vinha dos pobres locais, não. Vinha de contribuições de americanos que mandavam. Mas era um salário mínimo, só que um salário mínimo que equivalia a $50 na época. E eu tinha que usar parte daquele dinheiro para pagar as dependências da igreja onde eu morei, que estava em construção. Então eu usava o banheiro da igreja que estava em construção e morava numa dependência que era usada como sala de estudo religioso durante o domingo. Eu dizia assim, sabe qual é a diferença entre a minha situação e os moradores de rua? É que eles moram embaixo da ponte e eu moro embaixo da igreja. Então eu não tenho problemas de consciência, não, porque eu não acumulei riquezas materiais. Já era a minha postura. Sabe por quê? Porque eu, muito discretamente, porque eu não podia dizer assim tão claramente como eu vou dizer agora, eu era adepto da teologia da libertação. Eu lia os livros do Frei Leonardo Boff e do Guzmán, e também lia os meus livros marxistas. E minha análise dos textos sagrados dos hebreus era feita com a chave interpretativa do marxismo e da minha formação em ciências sociais e minha formação filosófica, Lukács, por exemplo. Então eu não tenho do que me envergonhar, mas foi por causa disso que eu perdi
esses anos todos, né? Na verdade, eu fui escravo. Eu trabalhei de graça para o engrandecimento de pastores que criaram. Naquela época eles não eram tão poderosos como são hoje, mas agora eles se acham poderosos, chegaram ao poder, indicaram ministros. Tem um deles, que é o Silas Malafaia, que se diz braço direito religioso do Inominável. Eu fui em Genebra só para dar uns sermõezinhos calvinistas para ele, para mostrar que ele não está à altura do Calvino. Ele é uma versão de quinta categoria do Calvino. Agora, essa gente chegou ao poder e eles querem voltar àquilo que o Brasil era nos anos 50. Eles querem se apoderar da escola pública. Aqui em Campinas já existem algumas igrejas cuidando de escolas municipais, que são chamadas naves-mães. Uma delas é a igreja Dona Zelena. É imoral, é antiético, é antirrepublicano, é antidemocrático. Igreja, religião nenhuma, filosofia religiosa nenhuma tem que se apoderar do ensino republicano, laico, secular. Ele tem que ser necessariamente secularizado. Ali é o espaço democrático, que é para todo tipo de cidadão, independente da religião que ele pratica. Então eu estou registrando aqui esse protesto, que é mais um dos episódios das minhas memórias.